21º dia de reflexão do livro Uma Vida com Propósito, e o nosso tema hoje é Protegendo sua Igreja. O Novo Testamento, ele dá mais importância à unidade da igreja que ao céu ou ao inferno. A unidade é a alma da comunhão. Destruir a unidade da igreja é como rasgar o coração do corpo cuja cabeça é Cristo. O nosso modelo de união, de unidade, é a Trindade. Assim como um pai quer ver seus filhos unidos, também Deus, sendo nosso Pai, quer nos ver em união, quer que sejamos uma unidade. É um só corpo, uma cabeça para um só corpo, não são vários corpos. Deus tem tanto cuidado com a igreja que Ele deu seu Filho para morrer por nós. Ele quer que sejamos protegidos, sejamos livres de discórdias, de inimizades, de divisão. Você, como parte da família de Deus, tem o dever de cuidar dessa família. Portanto, concentremos no que temos em comum e não nas nossas diferenças, pois somos uma unidade, partilhamos de um só Senhor, um só corpo, um só propósito, um só Espírito, uma só esperança, uma só fé, um só batismo e um só amor. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Deus nos deu personalidades diferentes, deu etnias diferentes, ideias e preferências diferentes, mas elas devem ser valorizadas em vez de nos causar divisão. Quando se instala um conflito, acende sinal de que o foco foi desviado para algo menos importante, para assuntos que a Bíblia chama de assuntos controvertidos. Paulo advertiu: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e um só parecer. Sejam realistas em suas expectativas. Mas, infelizmente, nem sempre o ideal é o que vemos dentro da igreja. A realidade mesmo, o que a gente vê, desunião. E isso pode nos desanimar, porque o ideal é um e a prática é outra. Mas o amor à igreja, ter zelo por ela e não se conformar com a realidade que for diferente de Deus, é isso que devemos praticar. E apenas criticar o que na realidade acontece, porque não acontece o ideal, não é a solução. Isso é imaturidade. Tampouco podemos nos conformar com o real e não lutarmos pelo ideal. Isso é passividade. Por outro lado, ouvir essa tensão é sinal de maturidade. No real pode acontecer intrigas, mágoas, hipocrisia, negligência, mesquinharia, legalismos, etc. Mas em vez de nos surpreender com isso, temos que lembrar que a igreja é composta por pessoas imperfeitas, aqui, assim como eu e você. Se você busca por uma igreja onde tenha pessoas perfeitas, então não adianta procurar. Não adianta sair de uma igreja porque você vê imperfeições dentro dela. Porque para qualquer outra igreja que você for, você também vai ver imperfeições. Tem uma leitura que diz que deveria haver na porta das igrejas uma placa dizendo: não aceitamos pessoas perfeitas, porque se você busca uma igreja que só tenha pessoa perfeita, então você não vai encontrar esse lugar. E aí você se sentiria tão perfeita dentro dessa igreja que você não se adaptaria. Todos nós erramos porque somos humanos. É impossível ser humano não errar. Então você não vai encontrar perfeição em nenhuma igreja. Não adianta sair da sua por causa disso. O nosso objetivo é chegarmos o mais próximo do que Cristo é. É Ele o nosso alvo e não o nosso irmão que também tem falhas como nós. Cristo sendo o nosso alvo, então a reconciliação é que nos fortalece para a busca de uma comunhão mais profunda. Às vezes acontece de um membro sair de uma igreja para ir para outra porque vê que a doutrina daquela igreja, depois que ela está madura, já a pessoa já amadureceu, percebe que a doutrina daquela igreja não condiz bem com a Bíblia. Nesse caso até é válido. Mas sair da igreja porque viu confusões, porque viu gente se desentendendo, porque achou que deveria a igreja ser perfeita, não faça isso. Entenda, se você busca uma igreja perfeita, você não vai se encaixar dentro dela, porque você também não é perfeito. Se nós dermos graça por nossa igreja, mesmo ela sendo imperfeita, nós experimentaremos a graça, a riqueza da permissão de Deus para que essa congregação cresça. Melhor é incentivar que criticar. É mais fácil tirar pedras em quem está à frente de um trabalho do que ir lá e fazer o trabalho. Você não contribui e só consegue criticar, você está interferindo
no que é de Deus, em assunto de Deus. Deus é quem é o Senhor das nossas vidas. É Ele quem trabalha por nós. O obreiro é servo de Deus, não é seu servo. Então não diminua o trabalho do irmão. Deus nos julgará pelas nossas obras, baseado em seu padrão divino e não baseado no nosso padrão. Quando eu julgo um irmão, eu perco a comunhão com Deus, exponho o meu próprio orgulho e insegurança, terei julgamento por Deus não satisfatório, prejudico a comunhão da igreja. Para nos acusar e criticar, o diabo já faz esse papel, você não precisa ajudá-lo. Ele é que é o nosso acusador, mas Deus quer nossa harmonia. A nossa energia deve ser gasta ajudando-nos uns aos outros com palavras encorajadoras e não apontando as falhas do outro. Portanto, não só não julguemos, como também não devemos dar ouvidos a fofocas. Há pessoas que chegam fofocando que nem percebem que está fofocando. Chega assim, olha, vou te contar um segredo, mas longe de mim, não fui eu que te contei. Ora, se era segredo, por que você está falando? Por que você está fofocando? Se você não é parte do assunto e muito menos parte na solução do assunto, então você não deve falar desse assunto com outras pessoas. O assunto não te pertence. Fazendo uma analogia, é como se você recebesse uma mercadoria roubada. Não foi você que roubou, mas você está recebendo aquele produto. Se você não é o dono do assunto, então nem toque nele. Tenho algo comigo. Quando alguém vem falar de outra pessoa para mim, que eu ainda nem conheço a pessoa, talvez eu estou iniciando, conhecendo essa pessoa, eu fico quieta, eu não faço nada, também não falo nada. Eu fico observando a pessoa para ver se de fato é aquilo, porque as ideias das pessoas não são iguais. E de repente, aquela pessoa que está falando mal da outra tem uma ideia totalmente diferente da minha. Então, a minha ideia a respeito da pessoa de quem ela fala mal pode não ser a mesma. E tem mais, se essa pessoa está falando de outra para mim hoje, amanhã ela pode estar falando de mim para outras pessoas. Aprendi algo, uma pessoa que compartilhou, de uma senhora já bem idosa, falou: aprenda que o que falam de você não te diz respeito. Por que isso? Porque na verdade devemos prestar conta com Deus, não temos que prestar conta para outras pessoas, então nem perca seu tempo se alguém falou mal de você, nem perca seu tempo em tomar satisfação, porque vai acabar gerando um conflito muito maior ainda. Deus nos conhece, Ele sonda os nossos corações e pensamentos, então o que importa para nós é o que Deus acha de nós e não o que os outros acham de nós. Então, se alguém vier falar de outra pessoa para você, pergunte para essa pessoa: você já falou com ela? De repente já teria resolvido, já teria entendido que não era bem aquilo que estava pensando a respeito da pessoa. E é triste quando vemos esse tipo de coisa dentro de igreja, ver que fofocas vêm das próprias ovelhas e não do lobo, mas a fogueira se apaga quando se tira a lenha. E é possível que uma pessoa dessa tenha que sair do meio do grupo. É dura essa realidade, mas isso é bíblico. A Bíblia diz: se alguém pecar, vá com seu irmão e converse com ele. Se ele não te ouvir, chame 2 ou 3 testemunhas para que ouçam também o que você está falando. Se ainda assim a pessoa não ceder, traga o assunto para a igreja. E se depois de trazer para a igreja a pessoa insistir no erro, ela pode ser sim afastada, porque essa pessoa passa a ser tida como uma incrédula. Além de não darmos ouvidos a fofocas, devemos apoiar os líderes da igreja. O pastor ele tem muito trabalho com alguns membros, então ali o membro está, em vez de estar contribuindo, ele está dando mais dor de cabeça, ele está trazendo mais problemas. O pastor já tem o suficiente, enquanto precisaria de alguém para estar ajudando, tem alguém atrapalhando, na verdade. Os líderes também não são perfeitos, mas são eles quem têm a autoridade para resolver, para promover a união, a comunhão entre os irmãos. E muitas vezes o líder, tem que mediar conversas entre os irmãos, chegar ao extremo. Pessoas imaturas chegam a chamar tanta atenção que, se não for o líder chegar para conversar, para mediar a conversa entre ambos, fica uma situação insustentável. O líder necessita tanto das nossas orações quanto nós necessitamos da oração dele. E Paulo nos adverte para termos a mais elevada consideração por nosso líder. Portanto, daqui para frente, em vez de dizer eu, diga nós. Em vez de dizer meu, diga nós. E pergunte-se: o que estou fazendo no plano pessoal para tornar minha igreja
o local mais aconchegante, amoroso. Todos nós gostamos de ser amados, de nos sentir amados. Se alguém visita a nossa igreja e que impera o amor ali, ela tem até vontade de também fazer parte dessa família. Ficamos por aqui com o tema Tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja e o versículo: portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos 14:19. E a pergunta para meditarmos: o que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade em minha família eclesiástica nesse exato momento? Fique com Deus.